Oi, gente, tudo bom? E aí, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui mais uma vez pra trazer uma mensagem do céu, sabe, pra vocês e falar um pouco do que tá no meu coração. Algo que eu queria muito falar é sobre a minha história de conversão, sabe? Basicamente, eu me converti quando eu tinha 11 anos. Mas eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou muito de pensar e fui muito incentivada a isso. Então, com 11 anos, eu já pensava no sentido da vida, no propósito da minha existência, mas eu também sempre pus muita expectativa nas pessoas. Eu tava me afastando de algumas amigas que eu tive durante muito tempo, entendeu? Eu não soube lidar com isso. Elas eram como se fosse a minha base. Ao invés de ter minha base no Senhor, eu punha minha base em pessoas. E isso me abalou um pouco, porque depois que meus pais se separaram, tipo, eu tinha base neles também, que eles são pessoas incríveis, sabe? E são pais maravilhosos, incríveis, incríveis, incríveis demais. Mas eu fiquei um pouco abalada. Aí eu acabei pondo um pouco mais de expectativa nas minhas amizades, né? Porque na minha cabeça, como eu pensava que as amizades duravam pra sempre, que eu iria morar com as minhas amigas e que a gente ia dividir a casa e que coisa de menina. E aí eu fiquei muito frustrada. E eu comecei a passar muito tempo no celular pra tentar preencher isso, né? Sendo que não deu certo. E eu comecei a sentir um pouco desse vazio, sabe? Existência, esse vazio, essa falta de propósito. E no meio disso tudo, eu comecei a pensar, ter pensamentos ruins sobre a vida, mas que acabou gerando uma coisa boa. Eu tava pensando, pra que que eu tô aqui? Qual o sentido da gente existir? Qual o sentido da gente estudar? Qual o sentido da gente conseguir as coisas? Qual o sentido da gente construir casa? Qual o sentido da gente ter carro? Qual o sentido disso tudo? Qual o sentido da gente ter filho? Ah, pra continuar uma linhagem. Ah, pra não acabar as coisas aqui. Mas se eu for pra debaixo da terra, qual o sentido disso tudo? Qual o sentido disso tudo? Pra que que eu vou deixar pra alguém se eu vou ir pra debaixo da terra? Para que que serve a vida? A vida não tem nenhum sentido? Eu tô aqui pra nada? Eu vim do acaso? Nossa, tipo, apesar dos meus pais terem me planejado, tanto que eu tô falando, eu vim sem propósito, não tem propósito nisso aqui, é só viver? Não, não tem sentido isso. Pra que que eu vou me esforçar se daqui a pouco eu vou morrer mesmo? Sabe? Pode parecer meio doideira eu tá falando isso, mas era realmente o que passava na minha mente. E aí, no meio dessas coisas, hoje eu sei que era o Espírito Santo, veio algo na minha mente, que no caso, algo na minha mente, que no caso era o Espírito Santo, falando assim, me lembrou da igreja, me lembrou de Deus. Não da igreja, me lembrou de Deus, né? Aí, eu falei, se Deus existir, tem sentido. Porque eu lembrei do céu. Eu lembrei, então não vai acabar aqui. Não vai ser só aqui. E esse não foi o primeiro. Quando eu me converti, não foi nesse dia, mas começou o meu processo de conversão, que foi um pouquinho demorado, porque eu era um pouquinho cabeça dura, entendeu? Não cabeça dura, mas muito questionadora. Eu não entendia direito, eu não entendia muitas coisas. Eu não conseguia só confiar, eu precisava entender, entendeu? Mas com o tempo a gente vai aprendendo, né, que confiar é muito mais importante do que entender. Confiar em Deus, nas pessoas certas, nem em Deus. E aí eu tava nessa, né, na minha cabeça, na minha mente, o Senhor ministrou isso ao meu coração. Mas tá, passou esse momento, continuei vivendo os meus dias, e aí, o Espírito Santo me guia, Pai, guia essa pessoa que tá vendo no nome de Jesus, que seja abençoado com esse testemunho, que ele seja vivo e eficaz, assim como a tua palavra, no nome de Jesus. E aí, do nada, apareceu.
não sei se foi antes ou se foi depois, eu sei que apareceu lá em casa um livro chamado Uma Vida com Propósito. E eu comecei a ler mais ou menos, assim, eu não sei se foi antes ou depois de me converter, enfim. E eu comecei a ler ele mais ou menos e ele explica um pouco sobre a vida com propósito, sabe? Aí eu, nossa, era exatamente isso que eu tava pensando. Então tem realmente um propósito na minha vida. Não sei se vocês já leram esse livro, mas enfim, que eu vou falar do que ele fala, porque eu não acredito muito em falar de um livro sem falar do que ele fala, porque não tem sentido nenhum. Enfim, e ali tava falando algumas coisas na vida. Ah, quais são os 5 propósitos? Eu não lembro disso quando eu li pela primeira vez. Eu não li ele todo pela segunda, mas eu lembro que eu li a versão de bolso da primeira vez. E aí eu lembro de tá escrito assim: ah, porque algo parecido. Porque Deus é a nossa fonte ou a fonte da vida. E eu lembro que vinha explicando mais ou menos que do Senhor nós tínhamos um propósito. Nós tínhamos o propósito de espalhar para as outras pessoas, mas que tudo aqui na nossa vida voltava para Ele, sabe? Tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, voltava para Ele no fim de tudo. No fim de tudo, voltava para Ele. Então eu não tinha com que me preocupar. Eu só tinha que confiar nele, confiar no seu plano, confiar no seu propósito. E eu fui lendo um pouco e quando eu tava lendo, quando eu tava assim, eu tava super bem. Mas tinha alguns momentos que eu não tava por causa dos outros questionamentos, porque apesar de eu querer acreditar, eu não acreditava completamente, sabe? Como é que eu posso dizer? Naquele dia, ah, se Deus coisa, então faz sentido. Eu comecei a querer acreditar, mas eu não acreditava. Aí eu orava, eu orei antes de acreditar direito. Eu orei muito pra Deus assim, Deus, nem pai eu chamava, eu acho, direito, porque eu tinha medo, vergonha, não me sentia digna de chamar ele de pai. Com 11 anos, mas tudo bem. Eu não me sentia digna de chamar ele de pai. E eu falava, Deus, eu quero muito acreditar em você. Se o Senhor existe mesmo, se o Senhor existe, me ajuda a acreditar. Eu quero confiar, sabe? E numa dessas do vai e do vem, desses dois extremos, de extrema confusão e de extrema alegria no Senhor e de encontrar o propósito para minha vida, eu tava eu tava no quarto pensando num monte dessas coisas. E aí a minha mãe, ela apareceu e ela me mostrou um vídeo que teve uma frase muito interessante chamada Jesus te ama. E foi aí que eu tive um encontro com Deus, um propósito, sabe? É isso. Essa não é a história toda, mas é isso que eu tenho pra contar hoje. Eu me senti verdadeiramente amada. E eu espero que você também se sinta. Em nome de Jesus.